E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ishi, para quem não me conhece, né? Trabalho com seguro, né? Como corretor de seguros aqui no Japão, né? Já vai fazer 5 anos e esse canal eu falo um pouco sobre seguros, né? Sobre o processo que eu estou passando, né? Agora do meu trabalho, né? Se você quiser saber mais detalhe, assiste os outros vídeos, né, que tá aí no canal, para você saber melhor, né, quem sou eu, o que eu faço e qual é o conteúdo desse canal, beleza? Né? E hoje eu queria estar abordando um assunto muito não polêmico, mas é uma coisa que dá sempre muito problema em acidentes. O que você acha que é? Cafezinho? É sobre trem passando. O que eu quero estar falando hoje, né, é sobre porcentagem de culpa no acidente de carro, né? Todos acho que sabem, né, aqui no Japão, creio que no Brasil também deve ter alguma coisa parecida com isso, né? Que é quando acontece um acidente de carro, sempre tem o que está mais errado e o que está menos errado, certo? Né? E essa é uma coisa que dá muita dor de cabeça na hora de resolver o acidente, na hora de intermediar, né? Que é o que eu faço, né? De resolver entre as seguradoras, né? O meu trabalho é de vender o seguro. Quando acontece um acidente, não sou eu que vou conversar com a outra seguradora para resolver o acidente, né? O meu papel é, né, aqui no Japão, muitos não sabem falar o japonês. Então, quando acontece um acidente, as pessoas, os clientes me ligam, falam: Bruno, bati o carro, aconteceu isso, eu estou aqui, né, a pessoa é essa, a polícia está aqui, né? Às vezes eu converso, faço a tradução ali no Viva Voz mesmo, porque às vezes é longe, até eu chegar lá é mais fácil conversar por telefone mesmo ali, para explicar a situação, né? E depois, quando acontece, né, um acidente, a gente pega todos os dados, né, eu ali às vezes ajudo a pegar os dados da outra pessoa envolvida no acidente, né, o local, o ponto, foto, né, tudo isso, os dados que vão precisar para passar para a central, aonde realmente trata o acidente, e passo mais quantidade de detalhes possíveis para poder estar dando continuidade no tratar o acidente, certo? E depois disso, né, a nossa seguradora com a seguradora do outro lado, do outro acidente envolvido, a outra pessoa envolvida, a seguradora, a central, né, entre si, eles vão conversar, falar: não, o meu cliente disse que estava assim, 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 assim. Aí eles falam: não, estava assim, 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 né? Às vezes, né, de início já bate a conversa quando não é alguma coisa muito complicada, né? Ou quando já tem a câmera, o drive recorder, né? Na câmera já está registrado tudo o que aconteceu. Então não tem muito o que discutir ou bater boca, né? Falar: não aceito, não foi isso, foi desse jeito. Não, a pessoa está mentindo, que é alguma coisa que acontece bastante, né? Se tem a câmera, se tem o vídeo, é mais fácil de se resolver, né? E hoje eu vou estar colocando algumas imagens por aqui, né, para a gente pensar junto, né, para vocês verem como que é mais ou menos decidido a porcentagem de acidente. Não é uma regra, né? Tem alguns casos que são regra, né, que já tem uma porcentagem, né, estabelecida, mas muitos não, né? Então tem um ponto de partida quando se vai resolver o acidente. Por exemplo, essa imagem aqui que eu coloquei agora. São duas ruas, né, que estão cruzando, né? Tem o carro B, que é o azul, que está subindo, e o carro A, que é o rosinha, que está vindo da esquerda, né? Se vocês repararem, o tamanho da rua, a largura da rua é igual, né? Esse é um ponto que influencia bastante, né? Então o carro azul está subindo e o carro da esquerda, o laranja, está vindo da esquerda, né? Quem você acha que está mais errado nessa imagem? Pensa aí. Pensou?
quem falou que o carro azul, né? Quem acha que o carro azul é o mais errado, tá certo, né? Vou colocar a próxima imagem. Aqui, ó. O carro azul tem 60% de culpa nesse caso. Por quê? Porque pela lei, né? Vou voltar a imagem. Pela lei, né? Você não pode atrapalhar o carro que está vindo da sua esquerda. Se é uma rua da mesma largura. Se é uma rua da mesma largura, você não pode atrapalhar o carro que está vindo da sua esquerda. Certo? Então, o carro A está vindo da sua esquerda, então você tem que esperar esse carro A passar para você continuar o seu caminho. Certo? Ao contrário, o A, ele é o mais... que menos culpa ali. Mas se o A tivesse vindo da direita, ele teria que esperar o B subir para depois ele passar. Porque olhando pelo A, ele, do lado esquerdo dele é o B que está embaixo. Certo? Então esse tem preferência. Né? E assim por diante. Quando vem um carro da sua esquerda, esse carro que está vindo da sua esquerda é o que tem preferência. Certo? Por quê? Porque a maioria dos carros aqui no Japão, o volante é do lado direito. Certo? Então o que está vindo da sua esquerda é onde você tem menos visão. Então se você tem menos visão, você tem que olhar mais e tem que esperar mais. Certo? Isso por lei, né? Já está, né? Embaixo aqui onde eu coloquei a imagem está escrito, né? Em onde que é essa lei que está escrito e por que que é assim. Certo? Né? Tem coisa, esse tipo de acidente, ele já começa nesses 60% para o B e 40% para o A. Né? Acontece de ter ajustes nessa porcentagem, dependendo da velocidade de cada um, né? Se estava um mais rápido que o outro, ou algum não diminuiu a velocidade para entrar naquele cruzamento, né? Então pode ser que o A, né, iguale, fique 50-50, ou inverta, dependendo da velocidade de cada um, da onde pegou o carro, né? Mas começa do ponto de partida já começa nesse 60-40. Bem explicado? Ok? Vamos para o próximo. Se vocês forem ver, o carro B, ele está na rua estreita. E o A da rua larga. Certo? Qual está mais errado aí? Qual seria a porcentagem nesse caso? Pensa aí. Pensou? Tum. O carro B, você viu que já aumentou a porcentagem. Aquela hora era a rua da mesma largura. Agora a rua do lado B, né, ele está mais estreita. Então ele tem menos preferência ainda do que aquela hora. Então ele tem que tomar mais cuidado ainda. Então quando você está andando em uma rua estreita, toda rua que for cruzar com você, ela vai ser do mesmo tamanho ou maior. Então você já tem que tomar cuidado ao estar correndo, ao estar chegando perto daquele cruzamento. Certo? Então aqui ó, o A está na rua mais larga e o B na rua mais estreita. Então é um ponto para tomar cuidado, né? Se caso você for do carro B e bater no carro que vier do seu lado esquerdo, você vai estar mais errado. Então não tem choro. Próximo. O carro B, ele tem um tomaré, né? Onde você tem que parar, olhar para os lados e seguir. E o lado A não tem tomaré, ele tem preferência, então ele pode passar. E o carro B não parou e deu-lhe no carro A, certo? A porcentagem de culpa nesse caso, 80% para o carro B e 20% para o carro A, certo? Mas você pode pensar, o cara não fez tomaré e bateu em mim, né? Então, mas mesmo assim, depende, pode ser que entre uma correção nisso, dependendo da velocidade, pode ser que o carro tenha parado, deu aquela paradinha, ainda deu uma olhada e deu uma embicada e bateu, já aconteceu. Então muda um pouco dependendo da situação, por isso que tem um ajuste de vez em quando, né? E depende da velocidade de outros carros, às vezes o B parou, foi, mas só que o A estava muito rápido. Né? Então o A também teve essa porcentagem de culpa nesse caso desse acidente. Não é porque ele tinha que tomar que ele estava 100% errado. Né? Então
você está andando de carro, você já está pilotando, você tem uma certa responsabilidade. Por isso que a maioria das vezes, né, o pessoal fala aqui no Japão que se você já estiver em movimento, você tem uma porcentagem de culpa, né? Ainda mais quando é para sua frente. Se batem, né, atrás de você na traseira ou na lateral atrás, né, é uma coisa que você não conseguia evitar. Então você não tem tanta culpa assim. Tá certo? Né? Ok? Outro, né? Tem esse cruzamento, é mais ou menos a mesma largura a rua, só que tem uma faixa branca, né, mostrando que aquela rua ali é principal. Então são aquelas ruas principais e aquelas ruazinhas que saem pelas beiradas, né? Então o B tem que esperar todos os carros passarem para ele poder passar, né? Ele não tem preferencial nenhuma ali. E se caso acontece um acidente nesse estado ou nesse jeito, né? O carro B, né, o azulzinho, ele tem 90% de culpa nesse acidente, e o carro amarelo que estava cruzando ali, ele tinha preferência naquela rua. Mas mesmo assim, ele estando em movimento, ele tinha que ter tomado cuidado para que aquele carro B não batesse nele ou ele bater no carro B. Certo? Então ele acaba arcando com 10% de culpa também, tá? Outro que acontece bastante também, que é a pessoa sair de um estacionamento para a rua, do estacionamento de algum lugar particular, casa, combine, posto, tudo, né? E vai sair e tem vindo um carro, certo? Essa imagem aí, né? Qual seria a porcentagem? Quem tem a preferência nesse caso aí, né? Não precisa pensar muito, né? Pelas outras imagens, o A tem preferência e o B tem que esperar. Mas qual seria essa porcentagem? 80% para o carro A, 80% para o carro B e 20% para o carro A. Porque o carro A está andando para frente, ele tem que prever ou ver que está vindo um carro e tomar o cuidado também. Não é que eu estou na preferência que eu posso continuar na minha velocidade. Eu tenho que tomar cuidado com os outros carros que estão na rua também. Certo? Certo ou não? Então estamos certos, né? Vamos lá. Ok, esse é um acidente que eu acho que comigo nunca aconteceu, de nenhum cliente ter acontecido um acidente parecido com esse. Que é uma mão tá indo, né, uma mão tá indo e outra tá vindo. Os carros estão vindo de um de frente com o outro, né? E o B cruzou a faixa e bateu de frente com o carro A, certo? Esse já não tem conversa. É 100% de erro pro carro B. Ele ultrapassou a faixa e bateu de frente com o outro carro. Esse outro carro A não tem para onde ele fugir. O carro B que veio na direção dele e bateu nele. Então 100% de erro para o carro B, né? Isso é sem chances de conversa. Isso aqui já, né? O A não tem culpa nenhuma, é zero, 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 ok? Outro, no estacionamento acontece bastante acidente também, por incrível que pareça. Combine, mercado, shopping, tem muitos acidentes dentro de estacionamento, né? E essa imagem aí, né, o carro A ele está passando no corredor, né, ali procurando vaga, e o B saiu, né, não saiu sem enxergar que estava vendo outro carro, bateu, né? Qual seria a porcentagem de culpa nesse caso, né? Essa aí, B 70%, A 30%, né? Porque o B ele tem que esperar, olhar, ver se está vindo o carro para sair, e o A tem que olhar e olhar andando numa velocidade devagar, onde ele consiga brecar e parar ali naquele momento, né? E ele tem esses 30% de culpa também, né? Então fica 70 por carro B e 30 por carro A. Então você que quase bate ou passa beirando assim, sabe? Bem pertinho dos carros, às vezes vai sair um carro ali, você vai ter 30% de culpa também, né? Então tome cuidado para que não precise passar por dor de cabeça, ok? Próximo, tá os dois no corredor procurando vaga, né? O A subindo e o B
o B subindo e o A vindo de lado, né? E estacionamento, né, é meio que um lugar sem regra, né? Então não tem uma lei de trânsito para julgar isso ou botar na balança ali. Então nesse caso, esqueci a imagem. Nesse caso fica 50-50, cada um, né, dependendo do prejuízo, tudo, cada um fica com seu prejuízo, ou junta tudo e racha 50% para cada um, né? Esse é um acidente que acidente dentro do estacionamento, pode ter certeza que a maioria das vezes vai dar 50%, né? Dependendo da situação, ali começa a ter o ajuste. Se vai dar 70 para um, se vai dar 70 para o outro, se vai dar 30, se vai dar 20, né? De início já começa no 50-50. A maioria das vezes, não é todas. Ok? Espero que tenha dado para entender um pouquinho como é que funciona. E muita gente, né, tentam tirar a sua porcentagem, né? Falar, não, ele estava mais errado, não, ele estava isso, ele estava isso, ele estava isso, né? Mas em alguns vídeos eu expliquei atrás, falando que se você usa o seguro para pagar o acidente, a sua pontuação vai cair, né? Então, se você já vai usar o seguro para pagar o acidente, independente se é 10% ou 90% a sua culpa, o valor que vai aumentar no seguro na renovação é o mesmo, né? Então, às vezes, essa bate-boca de querer ter mais vantagem na porcentagem ou não, às vezes é uma dor de cabeça desnecessária, né? Tanto para você ou para outra pessoa, para a seguradora, né? Se você vai usar o seguro, não faz diferença a sua porcentagem de culpa, né? Dá diferença quando você não tem a cobertura no seu carro, se o Chariot Roquem, né? O total, o seguro completo, o seguro completo econômico, né? Independente, né, da cobertura, de qual nível é a cobertura do seu Chariot, né? Se você está com seguro só para terceiros, né, e o seu carro ainda tá bom, não deu PT, quer consertar, né? Quanto menor for a sua culpa, mais você vai receber da outra parte. Então, nesse caso, é bom, né, tentar negociar, conversar, explicar para que você fique com menos porcentagem de culpa. Só nesse caso, né, é que dá diferença. Se não for assim, então é melhor às vezes deixar com a seguradora para resolver isso, né, e você não ter dor de cabeça, né, do que você querer, né, ajudar, mas às vezes acaba atrapalhando, né, ou você querer tirar vantagem, né, querer mais porcentagem, sendo que vai usar o seguro e não vai fazer diferença, né? Então foi mais para explicar como é que funciona, né, essa porcentagem de culpa, né? É tudo baseado na lei de trânsito, né? A polícia em si, eles não decidem quem é essa porcentagem de culpa. Eu já ouvi falar que ali na hora a polícia falou, não, ele estava errado, então ele não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas a polícia ali não tem, nessa negociação, né, da culpa ou não, a seguradora, a polícia não entra nisso, né? Eles só fazem a ocorrência, marca quem veio de cá, quem veio de lá, que velocidade mais ou menos estava, e depois, se precisar de perícia, eles fazem até isso, né? Mas é para comprovar o que aconteceu, não vai dar mais porcentagem para um ou outro, né? Aí, se necessário, nessa negociação entre seguradoras, não entrar em um acordo, a seguradora vai e pede a ocorrência, né, o boletim, né, de ocorrência do acidente para estar resolvendo isso. Lá vai estar escrito, né, quem estava em que lugar, como é que foi, onde é que estava, para estar resolvendo essa parte do acidente, tá? Ok, pessoal? E esse vídeo era para estar explicando sobre isso, né, do acidente, da porcentagem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu falei assim os mais meio que duvidosos, né? Claro que quando você está parado e bate na traseira é 100% de errado para a pessoa, ou ao contrário, se você bate, né, na traseira de alguém, né? Então tem vários casos, né? Não é só esses que eu expliquei, e não é certeza que vai ser essa porcentagem, né? É uma partida
é onde começa a negociação, né? Então, pode ser que no acidente que você teve não foi igual a esse, a porcentagem, ou pode ser que seja mais para outra pessoa, menos para outra pessoa, né? Então, não é uma resposta final, né? É de onde começa a negociação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, né, que eu possa estar abordando aqui no canal, nesses vídeos, deixa comentado aí, para que a gente possa estar conversando sobre isso. Beleza? Onegaishimasu. Deixa seu like, compartilha e tamo junto. Beleza? Tchau!